Oi, gente! Estamos aqui com mais uma aula do Faturando com Desenhos Simples, onde eu compartilho a minha experiência para te apoiar a fazer renda extra com os seus desenhos simples. Eu sou Luísa Diebold, da Céu Azul Facilitação, e atuo com a venda dos desenhos simples há 7 anos. Eu já fiz projetos de desenho simples para grandes empresas, como Coca-Cola, Petrobras, Globo, TIM, Ipiranga, L'Oréal, Boticário e muitas outras. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre 4 oportunidades para vocês conhecerem como vocês podem fazer a venda dos desenhos simples. Então, vou colocando aqui para ajudar a gente a ir gravando os pontos principais, mas basicamente você que gosta de desenhar, que tem o desenho como sua paixão e quer começar já a ganhar dinheiro com isso, vai entender como desmistificar tudo isso hoje. Vou te ajudar a fazer isso. Mas antes de eu começar a explicar essas 4 grandes oportunidades que você pode iniciar já a ganhar dinheiro com a sua paixão, eu vou explicar melhor mostrando o que são os desenhos simples. Bom, os desenhos simples é quando a gente pega um conteúdo, que pode ser uma palestra, ou um texto, ou um vídeo, e transforma isso em desenhos simples junto com textos, tá? Então a gente faz um resumo visual, é o que a gente também chama de facilitação visual ou mapa mental visual, mapa mental ilustrado, mapa mental criativo, facilitação gráfica, resumo visual, resumo gráfico, colheita gráfica, tem vários nomes, mas estou trazendo aqui alguns exemplos de painéis que eu já fiz. Esses tamanhos aqui, eles estão pequenos, tá, gente? Geralmente eu faço do tamanho desse flip chart aqui, que é um cavalete, né? Então ele é um tamanho grande, mas aqui eu fiz uma redução dele até para poder ser mais fácil de mostrar para as pessoas. A gente sempre digitaliza também os nossos painéis visuais depois que a gente cria eles. Então isso aqui era bem grande e agora está do tamanho de um A4. Então esse aqui, por exemplo, a gente fez para o Metrô Rio. Uma das áreas deles estavam falando sobre qual era o propósito deles e eu estava lá ouvindo tudo que eles estavam falando e resumindo visualmente. Então vocês podem ver aqui que tem vários desenhos simples com frases, com textos para explicar o que estava sendo dito naquele momento. Tem outros aqui que eu vou mostrar também para vocês, só para que vocês também tenham conhecimento e vejam algumas variedades. Então esse aqui é da Petrobras, eles estavam fazendo um treinamento específico sobre novas tecnologias em lubrificação. Então, para vocês verem como a facilitação visual, os desenhos simples têm um uso muito variado, né? Isso é uma das grandes vantagens que a gente tem. Justamente por isso que eu vou falar sobre essas 4 oportunidades aqui hoje, porque tem muitas possibilidades diferentes, super flexível e pode ser usado em vários campos. Então, por isso que a gente consegue ter uma boa renda extra com esse tipo de trabalho. Então, aqui também tem desenhos bem simples, com frases para explicar sobre essas questões. Aqui eu fiz um outro trabalho para o ICMBio, em que eles estavam falando especificamente sobre o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, aqui no Rio de Janeiro. Então aqui também, no caso desse aqui, eu estava presente em alguns encontros, mas esse foi um texto que eles me mandaram e a partir do texto eu fiz a facilitação visual, esse painel visual para representar, então, os subsídios para a interpretação ambiental. Então, olha só a variedade, estamos falando aqui de propósito, sobre liderança, estamos falando sobre uma questão técnica de lubrificantes, sobre uma questão ambiental, e também aqui de um outro evento que eu fiz da Singularity de Uberlândia, em que a pessoa estava falando sobre economia e economias exponenciais e tudo mais. Então também aqui um outro formato para vocês conhecerem. Mas basicamente todos esses, tá, gente, eram grandes e eu reduzi. Eles, não que impeça de tu fazer desse tamanho, super funciona esse tamanho também, mas só para explicar um pouco desse contexto também para vocês. Então, esses são os desenhos simples e eles são usados de diversas formas. Basicamente, para que eles servem, né? Para ajudar as pessoas a entenderem melhor o conteúdo. Então, muitas vezes quando tu tá numa palestra ou quando tu ouve um vídeo, né? Vê um vídeo, assiste um podcast até, ou lê um texto,
não necessariamente tu entende tudo que está ali escrito ou tudo que está sendo falado. E a facilitação visual ajuda a reforçar as informações mais importantes que estão sendo passadas e de uma forma criativa, lúdica, atrativa. Então, por isso que é mais fácil de compreender o conteúdo através da facilitação visual. Além disso, as pessoas memorizam mais com a facilitação visual, porque a gente tem uma conexão muito grande com os desenhos. A gente já reconhece desenhos há mais tempo do que a gente reconhece palavras. Então, quando a gente consegue ter esse reforço visual com os desenhos simples da facilitação visual, isso é muito válido para que a pessoa consiga memorizar e deixar claro quais são as ideias principais, o que é mais importante daquela situação que ela está ali vivendo, daquela palestra, daquela reunião, daquele evento, daquele texto, enfim. E além disso, a gente consegue também registrar o que há de mais importante daquele encontro, né, que é o conteúdo. Então as pessoas muitas vezes se encontram para falar alguma coisa, para passar uma mensagem. E aí a gente deixa na mão da pessoa que está assistindo dela guardar o que é mais importante. Muita gente não anota, muita gente entende de jeitos diferentes. Então, dessa forma, todo mundo está olhando para a mesma questão, para as mesmas questões, para o mesmo quadro visual e do que é mais importante daquele momento, tá? Então, isso é a facilitação visual, isso são os desenhos simples, é isso que eu ensino para as pessoas a como rentabilizar, ganhar dinheiro com isso, tá? E é com isso que eu trabalho já há 7 anos e para essas grandes empresas e tudo mais. Então, só para deixar bem claro o que são os desenhos simples, o que é a facilitação visual, e aí agora vou dar também a explicação do que não é, mas antes vou tomar uma aguinha. A pessoa fala rápido demais, fica nessa. Vou desacelerar aqui. Então, o que não são os desenhos simples, gente? É quando a gente faz um desenho que é complexo. Um desenho que seja somente um desenho. Não que esteja errado fazer somente um desenho, tá? Você pode continuar fazendo os seus desenhos, as suas ilustrações do jeito que você quiser. Mas o que eu estou explicando aqui é que na facilitação visual não pode ser somente um desenho. Tem que ser um desenho, geralmente simples, com um texto, tá? Então, quando a gente faz um desenho que é muito complexo, o que acaba acontecendo é que a gente demora muito para fazer esse desenho. E a facilitação visual tem um ritmo mais acelerado, tá? Então, as pessoas querem que a gente crie esses painéis visuais mais rápido. E aí, por isso, a gente não pode ficar detalhando tanto o desenho. E isso não é ruim, nem bom, é simplesmente diferente, tá? Então, quando a gente não detalha tanto o desenho, a gente tá prestando mais atenção na comunicação. Será que o que eu tô desenhando as pessoas estão entendendo? Se elas estão entendendo, então tá tudo certo, vou seguir adiante, entendeu? Então, o desenho, ele tá num outro contexto, ele serve a outra coisa nesse momento, ele está ornando, ele está deixando as coisas mais bonitas, mas não é para ser um nível de detalhe, de realismo, né? Que geralmente se tem numa ilustração ou propriamente até em arte. Então, a facilitação visual, os desenhos simples, não é arte. A arte é quando tu tem uma expressão tua ali, colocando para fora, tu não tem necessariamente um briefing, né, um cliente. E aqui a gente tem um cliente, a gente tem um contexto, um público-alvo, um objetivo. Então, por isso, na minha visão, não caracteriza arte, ok? Então, isso não é desenho simples, não é facilitação visual. Beleza? Agora que vocês já sabem o que é e o que não é, eu vou falar então sobre essas oportunidades de vendas de desenhos simples. Então, tem muitas maneiras da gente começar a ganhar dinheiro com os desenhos simples. E eu vou explicar sobre essas quatro dessas oportunidades para que você possa começar o quanto antes, caso você queira, caso você goste de desenho e queira, de repente, ampliar a sua atuação, para que você possa utilizar essa sua habilidade, essa sua paixão em outras áreas que vão te rentabilizar mais rápido. Então, essas oportunidades, elas já aconteceram tanto comigo quanto com os meus alunos. Então, eu sei que e que os meus alunos são pessoas que estão sim atuando no mercado de trabalho, assim como eu, e a gente recebe esse tipo de demanda. Então, é legal de compartilhar com vocês aqui para justamente vocês poderem desmistificar e entender afinal de contas. Tá bom, gostei, Luísa, desses painéis visuais que tu me mostrou.
Agora, como é que eu faço, né? Como é que eu começo a ganhar realmente dinheiro com isso? Quem são esses clientes? Como é que funciona, né? Então, essas possibilidades de atuação são boas para que vocês possam entender como vocês começam a oferecer os desenhos simples para começar a ganhar, então, dinheiro com isso, tá? Bom, e por que é importante de vocês conhecerem essas 4 oportunidades? Eu vejo que muitas pessoas ficam perdidas, né? Então, de como oferecer esse serviço, de como atuar realmente com isso. Porque, como é um mercado novo, então as pessoas não sabem qual é o próximo passo, como que se atua nele, né? Quais são as possibilidades que vocês têm de oferecer isso para os clientes, quem são os tipos de clientes, ficam sem ideia de como começar realmente a ganhar dinheiro com isso, e sem entender esse mercado na prática, justamente por ele ser novo e por ele ser muito abrangente, com muitas possibilidades de atuação. Então, como eu mostrei aqui para vocês no início, tem desde um assunto mais técnico até um assunto mais humano, de liderança, até uma questão mais de inovação, tem também uma questão ambiental. Então, na verdade, a facilitação visual, ela se encaixa em muitas áreas. Ela é uma área, na verdade, né? Ela é um serviço que é transversal, justamente por isso que ele tem tantas possibilidades e tantos jeitos de ganhar dinheiro, mas é que aí você precisa se organizar ali para ver, tá bom, deixa eu ver aqui como é que eu começo, o que tem de demanda nesse mercado, o que é mais fácil para eu começar, mais rápido para eu começar a ganhar dinheiro, e por isso que eu tô aqui contando para vocês. E outra coisa que eu vejo que às vezes acaba impedindo algumas pessoas de começar a trabalhar com a facilitação visual é que elas começam a me seguir, começam a entender o que é a facilitação visual, e aí vem que eu tô fazendo o trabalho, né, esse tipo de serviço para grandes empresas. Então eu mostrei aqui para vocês Petrobras, eu mostrei para vocês o ICMBio, mostrei o Metrô Rio. Então, como eu falei aqui no início, eu trabalho sim com grandes empresas. E aí isso pode dar uma assustada. Do tipo, nossa, mas eu não tenho acesso a essas grandes empresas, eu nem sei quem é que trabalha lá, como é que ela consegue fazer isso? Só ela consegue fazer isso porque ela já tem os contatos, então eu não vou ter como chegar nesse patamar, ou eu que tô começando agora, para mim vai ser muito mais difícil. Então isso pode causar algumas crenças, né, de que não tem como trabalhar com isso, de que é muito difícil e tal. Então por isso que eu tô trazendo também essas 4 oportunidades, porque elas não necessariamente têm a ver com a atuação nessas empresas. Então, é um outro jeito, uma outra estratégia que vocês têm para começar a trabalhar com os desenhos simples, com a facilitação visual e que está sim ao seu alcance. Eu vou explicar tudo para vocês agora, para que vocês vejam que são formas acessíveis que vocês têm para começar hoje mesmo. Então, essa relação que às vezes acontece, né, com uma pessoa jurídica grande, né, que são essas empresas grandes, essas grandes marcas, dá aquela assustada. Então, por isso que é legal vocês começarem pelos pequenos, até porque justamente por você estar começando, é legal você começar pequeno, porque no início a gente sabe que a gente está aprendendo, a gente está se desenvolvendo. Então, se tu der um passo maior do que a tua perna, também não vai ser tão legal assim, porque uma coisa é tu fazer um erro ou, né, ter uma situação complicada com um cliente menorzinho e outra é com um cliente muito grande. Então, a gente sabe que a vida, ela é assim, né, um passo de cada vez e a gente vai evoluindo com o tempo, e isso é uma forma muito boa para quem está querendo começar e querendo realmente se desenvolver nessa área. Então, a relação de uma pessoa, você com uma outra pessoa física, né, ou com uma pessoa jurídica menor, ela é mais fácil. Então, é por isso que tem algumas vantagens da gente começar por aí e não para diretamente grandes empresas, tá bom? Então, gente, vamos, sem mais delongas, falar sobre essas 4 oportunidades. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou falar das 4 oportunidades e por que elas são oportunidades. Depois eu explico como que vocês podem fazer para dar esses primeiros passos, para começar a oferecer isso e tudo mais para essas situações, ok? Então, eu vou começar com o que eu chamo de momentos especiais. E aí, para cada oportunidade, eu fiz também
obviamente, um desenho simples para representar, que a gente está sempre trabalhando dessa forma, né? O texto junto com algum desenho simples para que vocês, para que qualquer pessoa que esteja nos assistindo ou que vá ver algum trabalho de facilitação visual, consiga conectar bem o que é esse conceito com uma forma visual para que isso fique mais memorável. Então, peraí, deixa eu ver aqui certinho se eu vou acertar aonde botar. Então, momentos especiais, que eu não quero tapar, né? Vou dar assim. Momentos especiais, o que é isso, Luísa? O que você está falando? Bom, gente, momentos especiais são várias coisas, tá? Aqui, o que eu tô dizendo são algumas possibilidades e que eu vou citar algumas e que podem ter mais ainda, porque você pode expandir cada vez mais e porque eu acredito na criatividade do ser humano, de que a gente tem um potencial incrível de criar coisas novas. Então, momentos especiais é quando a gente faz, por exemplo, um painel visual para contar para os pais ou para a família qual é o sexo do bebê. Você já deve ter visto vários vídeos engraçados de chá revelação. Então, chá revelação é uma tendência, as pessoas ficam muito felizes e talvez um pouquinho malucas quando elas têm filhos, sem julgamento aqui, e aí começa essa função do chá revelação, de como é que vai se contar e tudo mais. E essa pode ser uma grande oportunidade para que você utilize a facilitação visual para contar quem é essa criança que está vindo ao mundo, se é menino, se é menina, como é que é e tudo mais. E isso, gente, já foi solicitado, ok? Já foi solicitado especificamente até para uma aluna nossa. A Márcia já foi solicitada para fazer uma facilitação visual para contar para os avós do casal em questão de que eles estavam esperando um filho e de que qual sexo seria essa criança. Então, essa é uma realidade. Vocês podem oferecer, então, a facilitação visual nesse contexto de momentos especiais, que seria, no caso, o chá revelação. Mas não é só isso, outras possibilidades. Aniversário de casamento ou aniversário, simplesmente, tá? Também já fui solicitada para fazer um painel para contar. Então, ali as pessoas estão fazendo 10, 15, 20 anos de casados e aí eles querem dar um presente especial, um presente que seja único, um presente customizado. E aí entra você nessa história, você vai contar essa história desses vários momentos especiais que essas pessoas passaram juntas ao longo desses anos, com desenhos simples, mostrando o que aconteceu, e aí você vai conversar com o cliente para entender quais são esses momentos, ela vai te passar, ou ele vai te passar, enfim. Então pode ser ou aniversário de casamento, ou o que eu tô falando aqui também, somente um aniversário. E aí, enfim, pode ser a pessoa que vai fazer 20 anos, 30 anos, e aí você faz um desenho por ano, aí no final vão ser 20 desenhos, 25 desenhos, 30 desenhos, alguma coisa assim, ou contar de uma maneira geral, você pode depois criar, alinhar isso certinho com o seu cliente, mas novamente, um presente que é customizado, que é único, que é artesanal, que é, assim, realmente algo que ninguém vai ter igual e que é muito emotivo. Então, por isso que retratar momentos especiais com a facilitação visual é uma grande oportunidade para você começar a ganhar já com os desenhos simples, tá? Com essa sua habilidade que você tem, que você gosta de desenhar. Além disso, tem batizado, também é interessante de vocês fazerem, o que se deseja para aquela criança naquele momento, algumas frases que sejam importantes e que tenham a ver com aquele contexto que é mais religioso e tudo, enfim, tem possibilidades, né? Ou isso, um momento, também já fui solicitada para fazer um painel visual, na verdade era até um livrinho, assim, para mostrar a gravidez, os vários passos, então cada mês o que estava acontecendo e tudo, e aí depois quando a criança nascesse, ia se contar para a criança como é que foi a gravidez dela, então isso é interessante, porque a criança vai crescer, vai ficando maiorzinha, ela não sabe como é que funciona essa coisa, né, da gravidez, ela quer saber de onde é que ela veio e tudo mais, e a mãe pode fazer isso contando já enquanto tá acontecendo o processo, né, então ela depois, quando a criança vai crescendo, ela vai entendendo, tem um registro visual lúdico, justamente para a criança interagir e entender como é que foi, ou pode ser o primeiro ano da criança, isso também é uma outra demanda muito grande, que é o que a gente chama de mêsversário, então a cada mês as mães e os pais, enfim, mas
pegam uma criança e tiram uma foto e aí mostram como é que ela tá crescendo, né? E fazem essa comparação de um mês para outro e aí a gente vai vendo a evolução do bichinho ali, super fofinho. E aí dá pra desenhar coisas ao redor dessa foto, por exemplo, dá pra recortar essa foto e fazer desenhos, né, físicos ao redor dessa foto. Então ou simplesmente fazer um desenho mesmo da própria criança, baseado numa foto. Então tem coisas que dá pra gente criar para contar essas histórias desses momentos especiais. Além disso, também tem casamento. Também já foi solicitado para uma aluna nossa, a Pilar, para fazer uma linha do tempo desse casal pré-casamento. Então, na verdade, tinha uma exposição disso, né? Então, geralmente as pessoas põem fotos e tudo, e aí dá para colocar também algumas frases com desenhos para contar a história desse casal antes do casamento, as coisas que aconteceram e tudo mais. Então, esses momentos especiais são uma grande oportunidade para que você comece a trabalhar com os desenhos simples, com a facilitação visual. Calma, eu vou falar as quatro oportunidades e depois eu falo como você pode dar os primeiros passos para cada uma delas, efetivamente como oferecer isso para as pessoas, tá bom? Então, a segunda oportunidade que eu quero trazer aqui para vocês é o que eu chamo de acadêmicos. Acadêmicos da Grande Rio, não, tô brincando. São pessoas realmente da academia. Então, da academia de estudos, ok? Não da academia de ginástica. Mas aqui a gente tem algumas oportunidades para ficarmos atentos, que é o seguinte, muitas pessoas, quando vão fazer o seu trabalho de conclusão de curso, que é o que a gente chama de TCC, ou apresentar o seu mestrado, a sua tese de mestrado ou a sua tese de doutorado, podem contratar uma pessoa de facilitação visual para fazer um painel que resuma isso tudo. Então, durante o meu TCC, eu fiz isso. Então, como eu mesma que fazia desenhos, né? Eu mesma fiz isso e também fiz para um colega de mestrado. Na época, ele era um professor meu e aí eu fiz vários desenhos para ele poder utilizar na apresentação dele da tese de mestrado. Recentemente, também uma outra aluna nossa, também a Pilar, conseguiu também um trabalho desses em que ela foi na apresentação de mestrado da pessoa e fez um resumo visual, uma facilitação visual no final da apresentação. Então a pessoa ficou com esse painel também visual de tudo que ela falou sobre essa tese e tudo mais. Então isso é uma grande oportunidade. Tem também as pessoas que trabalham com pesquisa dentro da faculdade, com iniciação científica. Eu me lembro que eu cheguei a trabalhar com isso na época que eu fazia faculdade, e aí a gente participava de alguns congressos, e toda vez que a gente participava de alguns congressos, a gente tinha que levar um banner, ou seja, um painel visual para mostrar o que era que a gente estava falando ali, qual era a nossa tese, o que a gente estava estudando na pesquisa e tudo mais. Então também tem uma oportunidade boa aí de você começar a desenvolver os seus desenhos dentro dessa área acadêmica, né? Então e eu acho perfeito essa combinação, porque são pessoas que estão muito preocupadas com o conhecimento, como passar esse conhecimento adiante, como passar esse conhecimento de uma maneira fácil, de uma maneira simples, de uma maneira atrativa. Então, você pode ser a peça fundamental que vai fazer com que essa pessoa consiga se comunicar com mais gente, contando para as outras pessoas o que é que ela está querendo estudar, o que ela estudou, qual foi a conclusão dela, como que ela chegou nisso, quais são as informações importantes e tudo mais. E aí aqui, gente, a gente tem milhares de áreas de atuação, né? Então a gente eu falei aqui alguns exemplos. Eu estava na área do design, mas tem a área de engenharia, tem a área de meio ambiente, biológica, de biologia, enfim, tem muitas áreas. A própria área do direito, dentro da área do direito tem um termo específico que as pessoas chamam de visual law, que é lei visual. Law é L-A-W, tá? Se não me engano. E aí é até uma vertente que está crescendo cada vez mais na área do direito, porque as pessoas não entendem nada, né, gente? Alguém já tentou ler a Constituição? Não é uma coisa fácil. Então, todas essas questões de direito, de advocacia e tudo, as pessoas estão querendo deixar mais fáceis de entender e o visual é uma estratégia para isso. Então, na própria faculdade de Direito, é uma grande chance de você conseguir fazer bons trabalhos
para que as pessoas entendam o que está sendo falado ali, né? Então, é isso, tem muitas possibilidades de atuação também na área do que eu tô chamando de acadêmicos, tá? Então, fiquem atentos a essa possibilidade também. Bom, a terceira grande oportunidade é o que eu chamo de superfícies. Então, também fiz um desenho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encaixar tudo no mesmo quadro. Mas talvez eu tenha que descer depois. Superfícies, então. O que são essas superfícies que eu estou falando aqui, tá? São várias coisas também, né? Como vocês podem ver, cada uma dessas oportunidades desdobra em várias possibilidades. Não é simplesmente uma coisinha, são várias coisinhas dentro de cada uma. Porque aí a gente também consegue ver a amplitude da atuação da facilitação visual e o quanto tem de possibilidades, de oportunidades, de formas da gente ganhar din-din com essas questões visuais, com essa habilidade visual que a gente tem. A ambulância está passando aqui, não repare, por favor, o barulho. Mas o que são essas superfícies, tá, gente? Aqui eu coloquei como superfícies porque podem ser várias coisas, como eu estava explicando. Pode ser a parede da casa de alguém. Então, tem sido uma tendência grande também as pessoas pedirem para fazer um desenho simples, um lettering na parede da sua casa. A galera do lettering tá usando muito isso aqui como oportunidade, tá? E você que gosta de desenhar também pode utilizar. Eu já trabalhei em paredes e é muito legal, tá? Muito legal mesmo. É diferente porque é uma escala diferente, mas é muito gostoso de trabalhar em parede. E a parede da casa das pessoas é uma super oportunidade. Também já fizemos isso, paredes, e outra aluna nossa também já fez paredes na casa de uma pessoa que trabalhava com gastronomia e tudo, então porque ela queria, né, deixar tudo bonitinho dentro da casa dela, passar esse conceito, enfim, tem muitas coisas que dá pra fazer dentro de parede da casa das pessoas, tá? Pode até ser, no caso, vou fazer pra... o Natal tá chegando, eu quero fazer uma parede especial, tem gente que... eu vou, agora que eu dei uma arrumada aqui no meu home office, aqui atrás pretendo fazer uma parede de lousa, que é, tu compra uma tinta, né, basicamente, e aí tu pode desenhar com giz, e aí o legal disso é que o giz tu apaga, e qualquer coisa também dá pra passar, como é que é o nome daquilo? Tinta por cima, né, mas o legal do giz é isso, que a gente pode ir apagando e fazer vários desenhos e várias coisas, então vou fazer isso aqui atrás também, e aí vou fazer muitas pirações. Mas enfim, se a pessoa de repente tem uma parede dessas em casa, ela pode fazer como isso. Eu vou fazer pro Natal, vou fazer pra Páscoa, eu vou fazer pra alguma ocasião especial, vai ter um aniversário. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um espelho bem grande na sala. Eu geralmente faço coisas nele também. O Natal tá chegando, eu faço decorações nele. Algum aniversário que, sei lá, já comemorei o aniversário de uma amiga aqui. Aí eu fiz também coisas no espelho pra gente. Porque é muito legal de fazer no espelho, porque daí tu tira uma foto com isso, né? Então fica super instagramável. Então tem várias possibilidades, tá? Então paredes de casa, essa superfície dentro da casa das pessoas. A segunda possibilidade dentro dessa, né? O que a gente pode falar são os estabelecimentos. Então restaurantes, padarias, cafés, coisas, comércios, né, locais próximos da sua casa que tenham superfícies e que precisam passar informações, precisam chamar a atenção das pessoas para elas entrarem, precisam mostrar qual é o menu do dia ou da semana, ou o que tem disponível. Então a gente está pegando o texto, informação, e vai fazer desenhos também bonitinhos para ornar, para passar a mensagem de um jeito mais claro, mais visual. Você provavelmente já deve ter visto isso em algum lugar que você passeou aí pela sua cidade. Então, são essas, pode ser tanto aquelas plaquinhas até, aqui eu desenhei como uma plaquinha dessas, né, uma lousa dessas que ficam na rua mesmo, pode ser uma parede mesmo, tem várias possibilidades, mas é basicamente os estabelecimentos locais próximos da sua casa e que você pode, então, oferecer a facilitação visual nessa superfície.
ainda dentro de superfícies, dentro das próprias empresas, é uma possibilidade. Eu sei que eu falei lá no início, mas não é para falar sobre grandes empresas. Mas, gente, tem empresa de tudo que é tipo. Uma empresa local mesmo, até desses estabelecimentos locais, sei lá, tem perto da tua casa algum restaurante, ou tem perto da tua casa algum, como é que é o nome daquelas pessoas? Consultoria imobiliária, sabe? Cabeleireiro, enfim, várias dessas empresas, desses comércios mais locais, e que aí especificamente tu não precisa necessariamente falar, tipo, valores ou qual é o serviço que a pessoa está oferecendo. Mas coisas que são demandadas também, que algumas alunas também já fizeram, é de mostrar na parede da empresa qual é a missão, a visão e os valores da empresa. Então você vai na parede e você coloca ali, a nossa missão é tal, é fazer com que as mulheres se sintam lindas através da transformação de cabelos, unhas e enfim, qualquer coisa dessas, entendeu? Então é isso, cabeleireiro, barbeiro, enfim, pessoas de questão que vendem imóveis, pet shop. Então, assim, dá uma olhada ali no teu bairro, porque tá cheio de oportunidades que você nem imagina, com várias superfícies para você poder atuar e oferecer a facilitação visual nessa área também, tá? E, então, o último, mas não menos importante, a última oportunidade, são o que eu chamo de currículo. Então, bem simples também, currículo. E deixa eu ver como é que eu encaixo aqui. Vou botar aqui embaixo os currículos. Pra eu não tapar. Então, currículo, o que é isso, né, gente? Essa também tem sido uma tendência, que é quando a gente simplesmente pega a história da pessoa, tudo que ela sabe, o que ela faz na vida, e desenha, faz uma facilitação visual. Você pode estar se perguntando, Luísa, não me parece fazer muito sentido uma pessoa que está demitida e sem dinheiro pedir para fazer um currículo visual. Eu sei que pode não parecer fazer sentido, mas sim, já tivemos várias demandas disso também. Alunos nossos também, o Arnaldo fez isso, por exemplo. E o que acontece? Qual é a situação dessa pessoa, tá? Não necessariamente ela está sem emprego, ok? Tem muitas pessoas que querem uma recolocação. E aí a estratégia que elas têm de buscar, de galgar essa recolocação é se diferenciar na hora de apresentar o seu currículo. Então ela está numa empresa X e quer ir para a empresa Y. Então ela vai lá e reformula o seu currículo. Então ela já está empregada, mas ela quer mudar de emprego e essa é uma estratégia para que ela possa chamar atenção e possa ser contratada nesse novo local, ok? Então isso acontece. E além disso, algumas pessoas, justamente que por terem sido, por exemplo, demitidas, elas estão com FGTS, elas estão com dinheiro para investir para poder justamente entrar numa nova empresa. Se ela quer voltar para o mercado de trabalho, ela precisa fazer alguns investimentos. E uma das opções é justamente essa, se diferenciar apresentando, né, de uma forma mais comunicativa, visual, lúdica, quem ela é para chamar atenção, porque hoje em dia os currículos eles são, né, todos iguais e aquela coisa que, enfim, quase que a pessoa que está contratando não vê diferença de uma coisa para outra, então é uma forma de se diferenciar muito grande. Então é um jeito muito bom da pessoa realmente conseguir chamar a atenção do contratante dessa maneira. Então, é por isso que essa pessoa busca a facilitação visual, para que ela possa chamar a atenção, para que ela possa se diferenciar dos concorrentes dela, que são as outras pessoas que estão querendo ser contratadas para aquela empresa, e para que ela possa, então, isso, né? Contar a história dela, contar quem ela é, quais são os conhecimentos que ela tem, quais foram os cursos que ela já fez, todas as atuações que ela já teve, o seu grande diferencial, e aí poder se recolocar no mercado. Então, essa também, então, é a nossa quarta grande oportunidade para venda de desenhos simples para você começar a ganhar dinheiro com a sua paixão já. Bom, agora deixa eu explicar os primeiros passos de como que você pode... Tá bom, Luiz, entendi isso, mas assim, ainda tô... Meu coração aqui, não sei como é que eu faço. Espera, calma. Eu vou te ajudar, tá?
como que você pode começar? Como que você vai abordar esses clientes para poder aproveitar realmente essas 4 oportunidades? Então, vamos começar pelo início que eu comecei ali falando dos momentos especiais. Gente, esse é o mais fácil, tá? Por isso que ele é o primeiro. Os momentos especiais, você pode simplesmente começar a oferecer isso para os amigos que você tem. Então, as pessoas sabem que você gosta de desenhar e você pode chegar e falar assim: gente, estou oferecendo esse serviço aqui. Alguém tem interesse? Funciona assim, assim, assado. Você vai falar com os conhecidos que vocês têm, com os amigos conhecidos, enfim. E aí, como é que você pode fazer? Você pode começar oferecendo um de graça, para que você possa ter portfólio. Isso eu fiz muito e recomendo muito para os meus alunos, gente. Eu não sei como começa porque eu não tenho portfólio. Sim, justamente por você não ter portfólio que você precisa começar. Ah, mas ninguém vai me pagar para isso. Gente, aí você faz um trabalho de graça, um trabalho fake, né? Um trabalho que não necessariamente alguém te pagou para que você tenha o portfólio. Porque é a mesma coisa que eu chegar e falar assim no supermercado: gente, olha só, eu vou lançar uma nova bolacha aqui e ela é assim, assim, assado. Ah, posso provar? Não, não. Ela é super diferente, ela é super nova, mas ninguém pode provar e é isso. Tem mais chances das pessoas não comprarem a bolacha se tu não der uma amostrinha pra tu não ver o que que é, se a pessoa não consegue entender o que que é essa bolacha, entendeu? Provar ela. E justamente pela facilitação visual ser um mercado novo, as pessoas às vezes não têm ideia do que é. Então a gente precisa mostrar. É um trabalho super visual e tudo. E é isso, a gente precisa de portfólio. Ah, eu não tenho, então você vai lá e você cria. Por isso que o Momentos Especiais é muito bom. Cara, tem algum amigo teu que tá de aniversário daqui a pouco? Dá isso de presente pra ele. Vai lá e faz o presente. Tu faz o presente, olha só que legal, tu já dá um presente bacana pro teu amigo, pra tua amiga, e além disso, tem portfólio. A pessoa vai amar, ela vai compartilhar, ela vai postar isso, ela vai divulgar, e aí mais pessoas vão começar a conhecer, vão achar interessante e podem te contratar. Então, assim, é assim que a vida funciona, sabe? Ah, eu não acho justo. Pode ser que tu não ache justo, mas assim, não dá pra gente achar que só o mundo não é um lugar justo. Essa é a verdade, gente. Então, já que a gente tem essa situação, esse cenário, vamos lidar com o que a gente tem. Essa é a nossa realidade. Sim, faça um primeiro trabalho de graça para um momento especial para algum amigo. Poxa, amigo querido, tu não vai querer presentear ele de alguma forma? Faz uma surpresa, sabe? Ou isso, um aniversário de casamento de algum casal tá chegando, ou algum amigo, algum casal de amigos vai casar. Todas essas situações que eu falei pra vocês anteriormente, alguém tá grávida, alguma coisa assim, oferece pra essa pessoa, sabe? Eu quero muito te dar um presente dessa forma e tal, eu tô começando, pra mim vai ser importante, porque eu quero fazer portfólio, explica tudo, não é também simplesmente que eu sou muito bonzinho, não, é porque tu quer realmente fazer portfólio, porque tu quer realmente se desenvolver nessa área. Então, faça essa surpresa, agrade alguém e ainda faça portfólio, faça o treinamento, registre todo esse processo e dessa forma que você começa a oferecer a facilitação visual para momentos especiais. E o que é muito legal de começar nessa área, né, especificamente nessa oportunidade dos momentos especiais, é que as pessoas criam uma relação muito afetiva com esse trabalho. Então, elas fazem propaganda de graça para ti depois. Então, se tu fizer um bom trabalho, ela vai chegar, por exemplo, tu nunca sabe quem é que vai chegar na casa do teu amigo e vai olhar aquilo e trabalha sei lá onde e tem essa ideia e resolve te contratar, entendeu? Então, assim, tu vai estar exposto na parede de alguém ou na rede social de alguém e isso a gente não sabe em quem que chega. Por isso que é legal, entendeu? Então, essa é a dica de como você começa nos momentos especiais, tá bom? Aí, para os acadêmicos, tá? Segunda grande oportunidade que eu tô trazendo aqui para quem quer começar a trabalhar com os desenhos simples, com a facilitação visual. Também a mesma coisa, tá? Você pode buscar as pessoas que são próximas a ti e que estão dentro da academia, que estão ou fazendo faculdade, ou mestrado, ou doutorado, e fazer esse contato. Oi, tudo bem? Eu tô fazendo isso desse jeito, você tá fazendo alguma tese, eu tinha pensado em fazer um painel visual para te ajudar a comunicar isso, tal, não sei o que você acha, a gente pode fazer. Tu pode oferecer de graça, ou tu pode realmente já começar a cobrar, né? Então, vamos supor que já tenha feito ali a do amigo, algum momento especial, já vai criando o teu portfólio e tudo. Então, isso é bacana também. E além disso, de fazer
esse contato direto com alguma pessoa que esteja dentro da área acadêmica, e aí oferecer isso para essa pessoa, tu conta o que é e tudo, tu pode anunciar também no teu Instagram, nos teus stories, ou fazer no teu um carrossel, ou falar e fazer um vídeo Reels, né? E aí contar. Gente, eu tô fazendo isso, aquilo, nananã. Mande pros seus amigos. Você talvez não esteja fazendo mestrado, doutorado, ou fazendo um trabalho de conclusão. Mande para aquele seu amigo que tá fazendo não sei o que, tô disponível para esse tipo de trabalho, de serviço. É muito legal, porque as pessoas entendem em uma página tudo que está sendo falado naquela tese, as pessoas conseguem comunicar o que está sendo falado. Se você trabalha com pesquisa e precisa comunicar isso para mais gente, não sei o que, fica um registro visual desse trabalho que você demorou durante tanto tempo, se dedicou tanto a isso, não sei o que. Então, assim, vai lá e se coloca no mundo. Você pode só escrever num stories ou no próprio post, né? Ou você pode falar mesmo, né, no vídeo. Então, é isso. E além disso, né, gente, pô, se você está na faculdade, está me ouvindo, então você está cheio de oportunidades ao seu redor e não sabe disso. Então, você está na faculdade, vai falar com os teus colegas de classe que de repente estão na pesquisa científica, ou fala com os teus professores, ou fala com as pessoas que estão tendo aula à noite, fala assim, oi, tudo bem, eu sou aluno da graduação XPTO e eu tô aqui trabalhando nessa área, não sei o que, vocês estão fazendo mestrado, pô, fala com o teu professor, pede para ir um dia na aula, geralmente eles têm aula de noite ou sábado, vai lá e fala, posso falar 5, 10 minutos antes da aula começar, só para contar o que é? Gente, é assim, as pessoas vão se interessar, sabe? Elas, ainda mais se tu levar alguma coisa, se tu puder levar algo visual já no dia, vai ser melhor ainda, porque daí as pessoas vão realmente entender o que é. É o exemplo que eu dei da bolacha lá de, eu vou vender um negócio que eu vou só descrever ou eu vou realmente mostrar, né? Tu pode até fazer uma facilitação visual do porquê que uma facilitação visual é boa, do como funciona o processo de fazer uma facilitação visual, enfim, faz alguma coisa visual para tu poder levar e contar para essas pessoas. Então, é dessa forma que você chega a esses momentos, a essa área mais acadêmica e que você pode começar a oferecer, então, a facilitação visual dessa forma e começar a ganhar dinheiro com isso, tá bom? Buenas, e aí agora, terceira grande oportunidade que eu tô falando aqui, que é das superfícies, também é a mesma coisa, algumas possibilidades, tá? Eu falei pra vocês que eu quero pintar aqui a minha parede aqui atrás, com essa tinta de lousa pra fazer várias paredes diferentes, né? Com giz. Você pode fazer isso na sua casa também. Não precisa ser uma parede grande, tá, gente? Pode ser uma parede menorzinha, assim, um filete, alguma coisa assim. Se você tem a possibilidade, ou então, se você quiser, você pode comprar uma madeira, uma chapa de MDF, pintar ela de preto, ou com essa tinta e tal, e aí fazer na sua própria casa várias dessas opções, porque daí você inspira as pessoas e cria esse portfólio, entendeu? Então isso também é muito legal para que você possa mostrar como é que funciona. Mostra primeiro na tua casa e aí a partir disso as pessoas vão começar a entender, se inspirar, ver como referência e te chamar para trabalhar com isso na casa delas, tá? Então, tu pode fazer, tipo assim, eu não tenho nada a ver com gastronomia, mas eu acho que isso seria bom para quem quer trabalhar com alguma coisa de gastronomia. Eu faço alguma coisa de temática gastronomia, ou se eu quiser fazer alguma coisa, tipo uma frase... dessas frases motivacionais com desenhos e tudo, ou se eu quiser fazer alguma coisa temática, que nem eu falei, de aniversário, de Natal, de Páscoa, desses eventos, tipo, coisas especiais, assim, sabe? Então, até aqui dá pra juntar na superfície um momento especial do tipo falar sobre gravidez ou coisas assim, entendeu? Então, tem muitas possibilidades até de juntar essas coisas. Bom, então, superfícies. Nesse caso, dá para fazer primeiramente na tua casa e mostrar como exemplo, ou o bom e velho bater de porta em porta com os comércios locais perto da sua casa e falar com as pessoas. Para os tímidos vai ser um pouco mais complicado. Eu sei que muitas pessoas têm esse receio, né? Porque tem uma vergonha, né? Então, mas eu tenho dificuldade de ou falar presencialmente com as pessoas ou até de mandar mensagem. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especificamente sobre como lidar com isso, tá? Como vencer essa vergonha de oferecer o seu trabalho. Me falem aí nos comentários se vocês têm isso.
Mas, basicamente, para que vocês consigam vencer isso, eu também já tive muita vergonha, sabe, gente? E já tive muito medo, assim, mas como é que vai ser? As pessoas não vão gostar de mim, ou as pessoas não vão querer me contratar, ou elas vão achar meu trabalho feio. Mil coisas passavam na minha cabeça. E aí, depois eu fui entendendo como que eu podia vencer isso. Mas, basicamente, só pra fazer um parênteses aqui rapidinho, o que acontece quando a gente sente vergonha? Geralmente comigo é porque eu me sinto insegura. Me sinto insegura do que vai acontecer naquela situação. E aí, como é que eu faço pra passar a me sentir segura? Eu tenho que entender o que eu quero falar. Então, coisas que eu fazia, do tipo, eu pegava e anotava tudo que eu queria falar. Eu organizava o meu pensamento, porque eu sabia que na hora eu ia ficar nervosa e aí eu não ia conseguir falar tudo que eu devia falar ou do jeito que eu gostaria de falar. A gente nunca fala, tá, gente? Também, mas assim, é bom organizar o teu pensamento, tipo, escrevendo, desenhando até, né, as coisas que tu quer falar naquele momento para aquela pessoa. Até pra rede social, gente. Essa coisa de eu estar aqui falando com vocês não é uma coisa que veio assim, ela sabe. Não, gente, eu fiquei realmente, fiz coach, fiz coisas assim, porque eu não conseguia falar, eu morria de vergonha. Então, é isso, eu pego, organizo meu pensamento, eu escrevo as coisas que eu quero falar, eu treino muitas vezes antes, então eu vou lá e fico falando, vejo como é que eu falo, vejo, enfim, se eu tô sendo eloquente no que eu tô falando, eu me preparo realmente, sabe? E aí isso faz com que eu me sinta mais segura e consiga vencer isso. Mesmo assim, muitas vezes eu fico com receio, eu fico com vergonha, minha bochecha fica vermelha, que eu sou branca, então parece tudo. Então eu fico, tipo, meu coração começa a bater forte. Tudo isso acontece comigo também. Mas eu enfrento. Então, e eu vejo que quando eu enfrento, o que eu ganho é mais poderoso do que eu perco. Que eu perco, eu fico. O que eu perco nessa história toda, né? Eu fico sem graça, fico me achando boba, fico achando que eu poderia ter falado diferente, fico achando que a pessoa não gostou de mim, tem umas coisas assim. Mas o que eu ganho muitas vezes é a pessoa entrar em contato comigo depois, fechar trabalho, ganhar dinheiro, receber elogio, enfim, ter contatos diferentes, conhecer coisas novas. Então, botando na balança, o risco que eu tenho de ir lá, por exemplo, falar com um comércio local e oferecer meu trabalho é muito menor e eu tenho um ganho muito maior do que uma perda, entendeu? Então, o convite é esse, tá, gente? Eu tô aqui dando opções para que vocês possam fazer. Se vocês quiserem fazer esse approach, essa comunicação direta, de bater realmente na porta da pessoa e falar: oi, tudo bem? Posso falar com o gerente? Então, eu sou a fulana, eu trabalho com facilitação visual, que pegar as informações e transformar em desenhos simples. E tô aqui para oferecer para tua padaria, para o teu café, pro teu cabeleireiro, enfim. Se vocês de repente têm vontade de fazer um serviço desses numa plaquinha, numa parede, funciona assim, assim, assado, os valores são xxx, enfim, demora tanto tempo para fazer e tal. Falar sobre isso, entendeu? A outra possibilidade que vocês têm é fazer uma simulação, também é bem legal. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá, sair no bairro de vocês, e não precisa ser necessariamente do bairro de vocês, tá? Se tu quiser, por exemplo, eu não moro num bairro tão legal assim, que tem essas coisas. Então vai num bairro bem rico, que tem um monte de coisa, que as pessoas fazem isso e se aventura lá, sabe? E aí tu vai tirar umas fotos da fachada, do lugar, sei lá, vai lá, pede um pão na chapa e tira umas fotos do lugar, vê aonde que poderia ser essa parede, vê onde que poderia ter essas informações. Aí tu volta pra casa e aí faz essa simulação. Aí tá, tu pode fazer, se tu tiver o tablet, se tu tiver a mesa digitalizadora, se tu souber mexer no Photoshop, essas coisas, aí tu consegue fazer essas aplicações, consegue mostrar como seria. Depois tu volta lá pra mostrar, ou tu imprime, ou tu manda uma mensagem pelo Instagram, de repente, da empresa, alguma coisa assim, um e-mail, e explica tudo. E aí fala, eu fiz essa simulação, vocês têm interesse e tal, não sei o que, não sei o que. Então, tem essa forma também que vocês podem trabalhar para conseguir conquistar esses comércios locais e oferecer, então, a facilitação visual e tudo mais, tá bom?
E aí o último, que é o do currículo, é a mesma coisa. Eu acho que você pode falar com alguns amigos próximos e ver se a pessoa tem interesse em fazer alguma recolocação, se ela está querendo mudar de emprego ou se tem alguém que está na situação de não ter emprego no momento. E tu pode anunciar no Instagram também. Faço que nem no caso dos acadêmicos ou dos momentos especiais ou da superfície, enfim, essa questão do Instagram, ela é sempre válida, sabe? Tu botar lá nos stories, tu fazer um vídeo falando sobre isso, explicando as vantagens e tudo. Então, tu pode fazer, por exemplo, do teu currículo, primeiramente, mostrar quem tu é. E aí, isso é uma forma de apresentar para os outros como é que funciona. Então, faz o teu, conta como que seria o teu currículo visual, é até legal, porque tu pode botar isso no teu site, tu pode deixar para as pessoas te conhecerem, então isso também é uma forma lúdica, criativa das pessoas entenderem o que que é e delas te conhecerem, delas entrarem em contato contigo. E aí falar, faço isso para outras pessoas também, aceito encomendas e tudo. E aí passar realmente a oferecer isso, né? Então, é isso, gente. Esse foi o conteúdo de hoje, dessas 4 oportunidades que você tem para fazer as vendas de desenhos simples, para começar já. Então, utilizando a facilitação visual em diferentes áreas que não são dessas grandes empresas, que é uma coisa que está acessível a você e que você pode começar o quanto antes. Dei várias dicas de estratégias. Me conta o que vocês acharam desse conteúdo, como é que eu posso continuar ajudando vocês a começar a ganhar dinheiro com essa paixão, a realmente fazer desse potencial que é o desenho a renda extra que você deseja, que vai te ajudar a transformar a tua vida. E, enfim, o que eu também sempre fico pensando em relação à facilitação visual é o que eu quero ajudar a comunicar no mundo, né? O que eu quero ajudar a tangibilizar de ideias, de histórias, de momentos especiais que eu quero que sejam perpetuados, que passem adiante, que fiquem como um registro visual bacana para as pessoas. E aí eu vou atrás disso, assim, sabe? Tem muitas outras oportunidades. Eu só trouxe aqui 4 porque elas são bem fortes. Eu vejo que no mercado tá crescendo cada vez mais e que vocês podem começar o quanto antes. Mas tem mais ainda. E como eu falei, a facilitação visual ela é muito ampla, ela tem muitas possibilidades e por isso que a gente consegue ganhar muito dinheiro com isso. Tá bom? Então, qualquer dúvida, estou aqui e obrigada. Beijos em todo mundo. Você que gosta de desenhar, tire isso do papel. Tire isso do papel, não, mas faça com que isso chegue a mais pessoas, com que essa sua habilidade possa realmente te render frutos diferentes que você talvez nem esteja imaginando. Até mais!